O Fortaleza fez um grande jogo, conseguiu um grande resultado e voltou a vencer na temporada. (4 a 1 para cima do Bahia. Esse foi o resultado. Nós já estamos no domingo, na gravação desse vídeo, mas este foi o resultado neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, 27ª rodada, e que baita jogo fez o Fortaleza. Como o Fortaleza foi bem hoje, a gente vai falar muito sobre a goleada do Fortaleza, que quebra uma sequência ruim, né? Eram 3 derrotas e um empate, incluindo também a derrota na Copa Sul-Americana. Mas antes de a gente falar sobre a goleada, sobre o Bahia, deixa eu pedir para você que ainda não foi inscrito, se inscrever, ativar as notificações, isso é importante para não perder nada. Comentar que o espaço está aberto para você deixar, com muito respeito, obviamente, né? Somos civilizados, deixar o seu comentário, falar o que você pensa sobre essa vitória do Fortaleza e o jogo contra o Corinthians. A gente vai abordar um pouquinho também do duelo da próxima terça-feira. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, né? Você fortalece o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito. Bora chegar aos 23 mil. Seria demais ao fim desse vídeo. Bom, Fortaleza fez um baita jogo. Antes de qualquer coisa, e aí vocês que me conhecem, que me acompanham por aqui ou no Futebolês, sabe que eu não sou resultadista. Para mim, o futebol tem muito mais coisa a me apresentar do que simplesmente o resultado final. Ainda que o resultado final grite, fale alto. Porque, obviamente, todo mundo está em busca da vitória, né? Mas não é só isso. As coisas não são tão simples assim no futebol. O futebol é um esporte muito complexo. Eu acho que a gente não pode deixar isso em segundo plano, porque isso também é a graça desse esporte. O futebol apresentado pelo Fortaleza hoje foi um futebol muito convincente. Fortaleza que entrou com, vamos lá, Hércules, Rossetto, Zé Wellison e Martins. Se você considerar só função, só posição, né? Só ali, se você olhar o elenco do Fortaleza, todos esses jogadores são volantes, são jogadores de contenção. O Vojvoda colocou os 4 jogadores como titulares no jogo de hoje, colocou Marinho pelo lado direito, que aí acabou com o jogo. Para mim, a melhor partida do Marinho com a camisa do Fortaleza desde que chegou, desde o ano passado. Melhor partida do Fortaleza, do Marinho pelo Fortaleza, fazendo um jogo assim muito assertivo, assumindo o protagonismo, fazendo gols, belíssimos gols. O primeiro então é fantástico, o segundo é muito bonito, numa característica muito clara, né, do Marinho. Puxa para dentro, dá uma chapada na bola e não tem nada de aleatório. As finalizações do Marinho hoje foram finalizações que tiveram muita consciência. Mas esses 4 jogadores começando o jogo, muita gente se perguntou, o que é que pretende fazer Vojvoda? Brits na direita, não Tinga. Eros Mancuso na esquerda, não Felipe Jonathan. O Vojvoda, ele é um técnico brilhante, porque ele tem a capacidade de se moldar de acordo com o adversário. Nem sempre ele consegue. Por exemplo, no jogo contra o Corinthians, ele erra, inclusive nas alterações. Gente, ninguém é infalível no futebol, na vida. Você vai errar, você vai ter melhor das intenções e acaba escolhendo uma opção que não dá certo. E no final das contas, repito, o resultado fala muito alto. Então a derrota para o Corinthians, ela chancela, ela é um carimbo de uma noite muito ruim do Fortaleza, inclusive do seu próprio técnico. Contra o Bahia, não. Contra o Bahia, o Rogério Ceni foi engolido pelo Vojvoda. O Vojvoda foi muito bem no jogo de hoje contra o Bahia. O Marinho aberto pelo lado direito, explorando uma deficiência defensiva que tem o Bahia, porque o Juba é um jogador que tem como característica principal o ataque. Ele não por acaso se transformou em meia, né, porque é um jogador que tem como vocação principal a ofensividade. E o Vitor Cuesta está longe de viver o seu melhor momento como zagueiro. E por lá, Marinho se criou. Marinho teve uma boa chance, a bola vai pertinho da trave, uma boa defesa do Marcos Felipe. Depois o Marinho perde de aproveitar o rebote do Lucero, mas na terceira ele pega do jeito que ele gosta, puxa para dentro, dá um tapa, belíssimo gol do Marinho, 1-0 para a equipe do Fortaleza. E justificando, né, ali numa estratégia muito bem executada pelo tricolor cearense,
Fortaleza fazendo 1-0 ali num atalho que estava muito bem desenhado. Se o lado esquerdo do Bahia de defesa era o mais vulnerável, Fortaleza ataca pelo seu lado direito. 1-0, gol de Marinho. Só que Martins sai jogando errado, Everaldo aproveita, empata o jogo, 1 minuto. Assim, não deu nem para a torcida do Fortaleza aquecer. 1 minuto, estava tudo igual. Então, voltamos à igualdade no placar, com o Bahia com muito posse de bola. O Fortaleza nem faz questão disso, não fez questão nesse jogo e não faz questão na competição, na temporada. Fortaleza é um dos times que menos tem posse de bola no Campeonato Brasileiro. Fortaleza tem outras armas e você pode ganhar com outras armas também, não somente com a posse de bola. O Bahia tem como característica dos times do Rogério Ceni valorizar muito a posse de bola, mas sem agredir o Fortaleza. Que, aliás, o futebol é tão fantástico que o 4-1, para mim, o grande destaque do jogo é o sistema defensivo do Fortaleza, embora o Fortaleza tenha feito 4 gols. O segundo gol surge muito parecido com o primeiro do Fortaleza. Bola no Marinho, de novo, puxa para dentro, dessa vez a bola não vai alto, ele só vai e joga fora do alcance do goleiro do Bahia, vai na bochecha da rede, 2-1 para o Fortaleza, 2 gols do Marinho, uma belíssima atuação no primeiro tempo. Belíssima atuação no primeiro tempo do Fortaleza, num pós-perda fantástico, em que os jogadores como o Hércules e o Martins se readaptando, jogando um pouquinho mais avançado, mas sem esquecer de defender, com o Eros Mancuso sendo muito voluntarioso lá pelo lado esquerdo, com o Brits mostrando toda a sua versatilidade pelo lado direito, o Fortaleza fazendo um baita primeiro tempo e conseguindo um resultado legal, um 2-1. Aí a gente vai para o segundo tempo. O que é que fez o Fortaleza? Pode ficar, Bahia. Fica com a bola aí. Fica com a bola aí. Se você não quiser me atacar, não tem problema. O Bahia não finalizou uma vez sequer ao gol do João Ricardo no segundo tempo inteiro. E a gente não está falando, é bom deixar isso muito claro, de um time qualquer. É um dos times que mais investem no futebol brasileiro, um dos times que tem um dos meio-campistas, o meio-campo mais talentosos, com o Caio Alexandre, com o Jean Lucas, com o Everton Ribeiro e com o Cauli. Talvez o Cauli esteja destoando desses 4, mas é um meio-campo de muita qualidade técnica e foi esse Bahia que não criou nada para cima do Fortaleza no segundo tempo inteiro. Antes de a gente continuar aqui com o vídeo, deixa eu lembrar que a Bet Nacional tá de cara nova. Dá um pulinho lá no site para você acompanhar todas as novidades, além dessa marca nova da Bet Nacional, esse novo momento em que a Bet Nacional levanta a bandeira da transparência, do jogo limpo, do jogo responsável. Se você quiser jogar exclusivamente apenas para se divertir, o lugar é na Bet Nacional, o link está na descrição do vídeo, só você clicar e cair direto num site que está todo reformulado, de marca nova e que é bem intuitivo. Então, profetize na Bet mais amada pelos brasileiros, na Bet Nacional, mas jogue com muita responsabilidade, é um recado que eu deixo sempre aqui, e claro, para maiores de 18 anos. Aí o Fortaleza faz 2-1, vamos para o segundo tempo. Segundo tempo não acontecia nada, o Fortaleza dava a bola para o Bahia. Pode ficar o dia todinho aí. Fica o dia todinho, não vai acontecer nada. Não acontecia nada até o Fortaleza, numa pontada pelo lado direito, Renato Kaiser e Pochettino, que tinham acabado de entrar, os dois participam do lance. Pochettino é tocado pelo Caio Alexandre, pênalti, Pochettino cobra, goleiro defende, a bola volta nele. Aí na sobra ele acaba fazendo o terceiro gol do Fortaleza. O gol para dar tranquilidade. Fortaleza teve o Zé Welles expulso e ainda assim faz o quarto gol. E o quarto gol é uma pintura. Porque começa com o Tinga, lançamento para o Pikachu, ele espera o momento certo. Martins se redime, né, de qualquer maneira, para ele deve ter sido muito legal, porque ele erra no gol do Bahia, mas ele dá um calcanhar maravilhoso para o Renato Kaiser ampliar e decretar a goleada 4-1 do Fortaleza para cima do Bahia. 11ª vitória do Fortaleza em casa. É impressionante. Esses números são assim, assustadores. 11 vitórias. Desde aquela vitória sobre o Atlético Paranaense, o Fortaleza empatou 3 jogos em casa. Os 3 primeiros. Depois ele vence o Atlético Paranaense num jogo no PV. De lá para cá, o Fortaleza venceu todo mundo. E aí pode incluir quem que você quiser. Bahia, Palmeiras, enfim. Todo mundo que veio para cá perdeu para o Fortaleza. São 11 vitórias seguidas do Fortaleza
no Campeonato Brasileiro. Isso é muito impressionante. E essa vitória do Fortaleza, ela pode ter alguma relação com o que teremos na terça-feira. A missão do Fortaleza é muito inglória. Vencer o Corinthians lá é muito difícil. O Corinthians estando aí nessa situação complicada no Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians está vivo nas duas Copas, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Jogar contra o Corinthians lá é muito complicado, o Corinthians se reforçou, o Corinthians é um time diferente, do primeiro turno, inclusive, quando o Fortaleza, na Neoquímica Arena, o João Ricardo foi o grande nome do jogo, foi um 0-0 que o Fortaleza teve como seu principal jogador o seu goleiro, pegou tudo o João Ricardo, e o Fortaleza tem a missão de entrar com a necessidade de fazer 2-0, pelo menos, para levar a decisão para os pênaltis. A vaga está muito encaminhada para o Corinthians, mas eu vi o torcedor acreditando de novo, né? Muitos torcedores, depois dessa vitória, e é uma vitória para dar moral demais para o Fortaleza, uma vitória que pode mudar o estado anímico do time, e por que não, embora eu acho muito difícil, improvável, quase impossível, o Fortaleza conseguir a classificação na Copa Sul-Americana. Mas é apenas a minha opinião. Quem sou eu nessa história, né? Quero saber a sua opinião também. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. A gente se vê, será em breve.